Então, a gente já falou que é o React, né? Então ele cuida aí de mostrar e gerenciar o view pra gente, que é uma tarefa chatíssima, tá? Então, quem já fez gerenciamento de DOM, de view, sabe o quanto é chato isso. Se você já usou aí o jQuery e tentou manter atualizado a sua tela com alguma fonte de dados, você sabe o quanto isso é chato, você sabe o quanto isso dá trabalho, então o React ele abstrai isso de uma forma muito legal. Tá? Então ele é uma abstração aí para essa atualização de tela, seja ela no browser, seja ela no dispositivo móvel, tá? Então ele consegue abstrair isso pra gente. E aí o que acontece? Como que o React faz isso, tá? Uma coisa que é bastante interessante é o seguinte: toda vez que a gente atualiza um dado, né? Então, se a gente for lembrar ali do lifecycle de um componente em React, ele pode atualizar, ele pode chamar o método render, né? Que é o que vai devolver a tela daquele componente, né? Como que aquele componente vai ser renderizado na tela. Ele chama o render em duas situações: ou quando o estado interno muda, ou quando ele recebe uma props nova, tá? Então, essas são as duas situações que fazem um componente se atualizar. E o que acontece? Quando ele atualiza, na verdade, ele atualiza um virtual DOM. Então, é uma estrutura virtual ali que você tem com todos os suas tags, componentes, etc. E ele renderiza aquele cara. E o que acontece? Para cada plataforma, o React transforma essa árvore virtual, né, que é o Virtual DOM, em objetos ou elementos no DOM real, né, que é no caso da web, ou em componentes do React de mobile, na hora, tá? Então ele pega aquele cara e traduz esse cara na hora. O que acontece? Por que isso é tão legal? Essa estrutura daqui, tá? O React em si, né? Esse React que mantém essa estrutura aqui, ele é o mesmo React para todas as plataformas, tá? Então a forma como ele lida com o Virtual DOM dele é a mesma em todas as plataformas. Seja na web, seja no React Native, seja no React VR, etc. É a mesma. E o que acontece? Por ser a mesma, o que a gente tem que fazer? Construir os tradutores, né? O cara que pega esse Virtual DOM e implementa realmente na aplicação. É muito útil isso pra gente. É bastante importante a gente saber isso, porque eu consigo fazer, se eu quiser criar alguma especificação para o meu negócio, vamos supor que eu quero traduzir esse cara para alguma outra coisa, ou quero traduzir esse Virtual DOM para qualquer outra coisa, por um gerador de PDF, por exemplo. Poderia fazer isso. Só preciso pegar esse Virtual DOM e entender o que está dentro dele e plotar para um PDF. Tá? Então eu conseguiria fazer isso tranquilamente. É possível fazer isso. Tá? Eu conseguiria percorrer ali a minha árvore de componentes e fazer isso tranquilamente. Tá? Para a gente construir esse Virtual DOM, a gente poderia fazer diretamente. Né? Então eu poderia criar ali um elemento de forma direta, dá um trabalho danado, não é tão simples fazer isso. É muito mais fácil a gente utilizar JSX. Ele permite que a gente coloque uma estrutura parecida com HTML para criar esse Virtual DOM. E aí o que todo mundo fala, porra, vou ter que aprender JSX, e que agora JSX, né? Então vou ter que aprender JSX, JSX é complicado, vou ter que aprender uma outra tecnologia, e essa área de web nunca sossega o facho, né? Então, assim, eu sempre tenho que aprender uma coisa nova. Então, assim, e aí a galera compara com o Vue e fala, não, que no Vue eu não preciso aprender nada, porque lá é HTML de verdade. Então, assim, o que acontece? O JSX, na verdade, ele é muito parecido com o HTML na sua estrutura, tá? Como a gente monta ele. Porém, ele é JavaScript, né? Então, ele é simplesmente um açúcar sintático ali para a gente conseguir construir essa estrutura em árvore virtual, que é o Virtual DOM, de uma maneira mais fácil. Tá? Então, ao invés de chamar ali só instruções, a gente vai ter uma estrutura semelhante ali a uma árvore sendo construída em tempo real. Né? Então, fica muito mais fácil. E simplesmente o Webpack pega esse cara, né, que é um JSX, e converte ele para os elementos normais, que vira o Virtual DOM e depois vira um componente na tela, tá?